Mateus 6, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Diga aleluia. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tende necessidade, antes que lhe peçais. Lucas, um pouquinho à frente, Lucas 7, um pouquinho à frente, 7, versículo 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor, não eu, mas sim o Senhor. Fala com a tua igreja, Pai. Fala, ministra aos nossos corações. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Amém, queridos? Então, o tema desta mensagem é cada um tendo a sua experiência. Parte 2, porque eu já havia ministrado a parte 1. Algo que tem falado muito comigo nesses dias, algo que eu tenho buscado, algo que eu tenho sido desafiado e algo que eu tenho desafiado a igreja também. Então esta mensagem ela vai na contramão de muitas pessoas nesses dias. Muitos não têm vivido isso, não têm experimentado ter uma experiência com o Senhor. Amém, queridos? E como cristão, todos nós precisamos ter experiência com Deus. Todos nós precisamos. São estas experiências que vão fazer a diferença nas nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus por isso? E estas experiências, elas acontecem através de uma vida de oração. Estas experiências acontecem através
da nossa oração, da nossa busca, do nosso relacionamento com o Senhor. E aqui em Mateus 6, aqui, o Senhor nos traz uma direção. E eu imagino assim que nós, por mais que a gente queira, por mais que nós tentamos entender este versículo, possivelmente nós não vamos entender. Quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, quando Jesus diz assim: olha, entra para o teu quarto e fechado a porta, orarás a teu Pai. Entra para o teu quarto. E eu sempre digo que quem entra para o quarto normalmente se rende. Quem entra para o quarto normalmente entra numa dependência maior. Quem entra para o quarto não fica atendendo celular. Quem entra para o quarto busca Deus com intensidade. Quarto é lugar de nós termos experiências com o Senhor. E são essas experiências que fazem toda a diferença nas nossas vidas. E nós vamos ter experiências quando nós tivermos um relacionamento com Deus. E eu tenho desafiado a igreja a ter um relacionamento com Deus. E mais uma vez eu te desafio nesta noite a você ter um relacionamento com Deus. Deus está com saudade de muita gente aqui. Jesus está com saudade de muitas pessoas aqui. Jesus está chamando muitas pessoas nesses dias para ter uma vida de intimidade com Ele. E esta oração para mim representa intimidade com Deus. Então, quarto é lugar de você ter intimidade com Deus. Esta oração para mim representa transparência, dependência, orar em secreto. Porque muitas vezes nós não conseguimos ter um momento em secreto, a sós com Deus. Então, como eu tenho nesses dias buscado ter experiências com o Senhor. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus nesta noite? Cada um tendo a sua experiência. Você pode dizer isso nesta noite? Eu quero dizer que você está falando de você. Vamos lá mais uma vez. Cada um tendo a sua experiência. Você já imaginou esta igreja? Você já imaginou esta igreja onde cada um está tendo a sua experiência? Que coisa linda! Você já imaginou o Senhor com seus olhos sobre a terra, com aquele raio-x que Ele sabe fazer, e de repente dar uma olhada e ver a igreja dele, cada um buscando a sua face? Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, quarto, é um ambiente onde nós vamos ter a nossa experiência com o Senhor. Mas esta mulher pecadora também nos ensina, porque esta mulher, ela teve uma experiência com o Senhor Jesus. Eu estou falando da importância de nós termos uma experiência com Deus. E essa mulher, chamada mulher pecadora, ela teve uma experiência com o Senhor. E eu consigo ver aqui pelo menos 3 atitudes desta mulher que levou ela a ter uma experiência com o Senhor Jesus. A primeira é que essa mulher, ela creu, ela teve fé, mesmo sendo uma pecadora. Ela se aproxima de Jesus crendo que ela poderia ser perdoada dos seus pecados. Ela creu, ela teve fé, ela se aproxima do Senhor Jesus crendo que Jesus poderia mudar a sua história.
ela se aproxima de Jesus, crendo que ela poderia sim receber da graça do Senhor sobre a sua vida. Ela teve fé. Quantas acusações não estavam sobre a vida desta mulher? Porque é uma pecadora. Você já imaginou, sabe o que impede as pessoas de ir para a presença, de buscar a Deus? A acusação. Sabe por que muitos desistem do Senhor Jesus? Porque não conhecem o poder do sangue dele. Ao passo que eles pecam, eles desistem, eles dizem assim: eu já pequei mesmo, agora vou usar uma frase aqui mundana, não sei, ou dos antigos, eu vou me lascar agora. Você me entende? Mas esta mulher, ela aproxima de Jesus, crendo que ela poderia sim receber da graça, da virtude do Senhor sobre a vida dela. Ela tinha a revelação do livro de Hebreus, ali quando diz: aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, que Ele o torna galardoador daqueles que o buscam. Aquele que aproxima de Deus, creia que vai ser alcançado, que vai ser consolado, que vai receber resposta de Deus. É isso que Hebreus está dizendo ali. E então no versículo 50, no último versículo, Jesus chega para a mulher e diz: mulher, tua fé te salvou, vai-te em paz. Foi a fé dela, queridos. Então diga assim: a fé me leva para a presença. A fé me aproxima de Deus, a fé nos aproxima de Deus, a fé nos coloca diante do Senhor, a fé nos leva a transpor limites que nos impede de chegar até a pessoa do Senhor Jesus. São tantos os limites. Segunda coisa que eu posso ver aqui foi o quebrantamento desta mulher, a rendição, a sua entrega, a sua intimidade, o seu arrependimento. Porque ela chorava muito, e com as suas lágrimas ela começou a lavar os pés do Senhor Jesus. Com as suas lágrimas, seus cabelos, lágrimas, cabelo. Ah, meu irmão, que quebrantamento, que poderoso quebrantamento é esse, que poderoso quebrantamento o qual nós precisamos nesses dias. Como precisamos nos quebrantar diante dele. E o mesmo aconteceu com Davi. Davi, naquele momento difícil da sua vida, no auge do arrependimento, Salmo 51, versículo 17, Davi sabia o que tocava o coração de Deus. Davi tinha um caminho, Davi tinha a revelação. E lá no versículo 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não vai desprezar, meu irmão, a partir do momento que você se rende diante dele. Esta mulher se rendeu em arrependimento. Sabe qual é a oração mais poderosa de um cristão? A oração de arrependimento. Mas não ficou só nisso não. No versículo 48 também Jesus chega para ela. E Jesus diz assim: perdoados são os teus pecados. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Entra para o teu quarto. Diga para esta pessoa que está do seu lado: entra
para o teu quarto. Intimidade, dependência, transparência. Aleluia. Precisamos separar um momento. Nós temos tanto tempo. Nós temos tempo de manhã, tomar café, nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para almoçar, nós temos tempo para jantar, nós temos tempo para ver novela, nós temos tempo para ver filme, nós temos tempo para o WhatsApp, nós temos tempo para o Facebook. Nós precisamos de tempo para ter experiência com Deus. E Jesus era essa pessoa íntima de Deus. Jesus era esta pessoa no seu ministério terreno, à sua volta. Ele estava envolvido com muitas coisas. Tinha uma multidão à sua volta. Diga assim comigo, multidão. Todos o apertando, porque eles queriam algo, eles queriam um sinal, eles queriam um milagre, eles queriam comida, e eles queriam, mas de repente Jesus parava tudo. E Jesus saía para lugares áridos. Jesus subia para o monte. Que intimidade, que maravilha. Jesus precisava se recompor. Vou falar algo aqui que eu nunca falei. Ao passo que você sai, meu irmão, você dá muito. Você precisa se recompor. E nós nos recompomos na presença dEle. E então Jesus deixava tudo. Jesus era esta pessoa íntima. João era esta pessoa íntima. João reclinava a cabeça. Era o discípulo amado. Não estou nem aí o que vão pensar de mim. Fico imaginando os 11, olhando João reclinado. Deixa eu falar para você. Reclina a cabeça sobre os ombros de Jesus, sobre o seu peito. Vamos lá. Olha aqui para mim. Sai daqui nesta noite reclinado sobre Ele. Sai daqui nessa noite com esse nível de intimidade. Vai lá, vai. Não importa o que vão pensar de mim no trabalho, estou reclinado nele. Dentro do ônibus eu estou reclinado nele. Na minha casa eu estou reclinado nele. Dentro da igreja eu estou reclinado nele. Ezequias, com um decreto de morte, virou para o canto, virou o seu rosto para a parede, não falou com ninguém. Não falou com o servo, não falou com o profeta, não falou com ninguém. Ele reclinou o seu rosto para a parede e começou a orar. E aí quando nós buscamos a Deus, Deus levanta pessoas para falar com a gente. E antes do profeta sair da cidade, Deus parou o profeta e disse: para aí, profeta. E o profeta parou. Imagina o profeta dizendo assim: Senhor, já fiz o que cumpri, eu já fui lá, e eu já disse para ele: organiza a tua casa, porque esta enfermidade que está sobre você é para a morte. Senhor, eu já falei para ele, eu já dei o recado. E aí o Senhor fala então com o profeta e diz assim: volta, vai lá ao meu ungido e diga para ele que eu acrescentarei mais 15 anos sobre a sua vida. E ao terceiro dia voltarás para a casa do Senhor. Busca Ele e Ele te encontra.
Muitas aqui conhecem a história de Josafá. Estou falando de pessoas íntimas, de pessoas que dependeram. Grande multidão veio contra Josafá, e ele começou a adorar o Senhor. E ele começou a adorar. E de repente, o Senhor desbaratou todo aquele exército dos inimigos. Olhe aqui para mim. Ore, busque, e o Senhor mesmo vai pelejar contra os seus inimigos. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus nesta noite? E eu vejo aqui uma terceira atitude. Ela tinha um vaso de alabastro. Diga assim comigo: um vaso de alabastro. Um vaso de alabastro com unguento, algo de valor. E ela então quebra. Diz os historiadores que era necessário quebrar. Diz os historiadores que tinha que ser quebrado. Então ela quebra aquele vaso. Olha aqui para mim, ela era uma mulher desprendida. Ela sabia, ela tinha a revelação que aquele vaso de alabastro com unguento, aquele valor, seria de grande importância para ter uma experiência com o Senhor. Olha aqui. Você está disposto a dar o seu melhor para ter uma experiência com Deus? Você está disposto a fazer o seu melhor? Você está disposto a ser intensa? Ela foi intensa. Ela pegou aquele vaso, aquele perfume, e de repente ela quebra e ela começa a fazer uma unção em Jesus. É isso, bispo, é isso mesmo. Ela começa a ungir, ela começa a fazer uma unção. E eu quero dizer para você que ela era uma mulher pecadora. Até o momento era uma mulher pecadora. Você já imaginou aqui entrando uma mulher aqui agora? Uma mulher que todos nós conhecemos, a cidade é pequena. Uma mulher pecadora, e ela vem aqui, e ela vem e se rende aqui. Muitos iam dizer assim, essa aí ó. O fariseu fez isso. Você está vendo quanto nós temos que tomar cuidado quando se refere ao próximo? E ela então quebra aquele vaso, ela começa a ungir. Ela foi intensa. Nós possamos quebrar o vaso nesses dias, para que o perfume possa ser inalado, é isso? Exalado. Obrigado. Quebra o vaso. Quebra o vaso, vai valer a pena. A experiência com Ele é muitas e muitas e muitas vezes maior e mais preciosa do que o vaso. E aquilo desperta então Jesus. E então o fariseu reprova. E então Jesus vira para aquele fariseu e diz assim: olha, eu entrei na tua casa e você não me deste água para os meus pés. Mas esta mulher, desde que eu cheguei, não cessa de lavar os meus pés com as suas próprias lágrimas. Não me deste ósculo, ela entretanto beija os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo unge os meus pés. Olha a diferença. Ele não recebeu Jesus com as honrarias. Você me entende? Ele não reverenciou. Eles chamaram Jesus ali para testar Jesus. Aquele culto estava sendo um culto morto até o momento em que aquela mulher chegou. Aquele culto estava o culto mais sem graça, um dos mais sem graça que Jesus havia feito. Porque eles estavam querendo experimentar Jesus, mas estava sem graça até aquele momento em que aquela mulher chega.
Deixa eu falar para você, você pode fazer a diferença, meu filho. Você pode fazer a diferença. Esse lugar pode se tornar um lugar mais precioso, mais sobrenatural na sua vida. Ela tinha água. Tem água aí? Tem água aí? Ela tinha intimidade, beijou. E ela também tinha bálsamo, o qual ela fez uma unção aos pés do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Cada um tendo a sua experiência. Vamos dizer? Cada um tendo a sua experiência. E eu quero falar para vocês de algumas atitudes para nós termos uma experiência. Quero falar para vocês de alguns caminhos aos quais nos levará a ter uma experiência com Ele. Para termos experiência com Ele, nós precisamos criar um ambiente. Você precisa criar um ambiente. Ambiente esse que você vai se entronizar, que você vai se conectar aos céus. Eu não sei, pode ser que o ambiente que você vai criar é lavando vasilhas. Bispo, é possível? É possível. De repente o ambiente que você vai criar é dentro do ônibus mesmo. Aquele buzuzão. Aí você aproveita. De repente vai ser na rua, no trânsito. Para ter uma experiência, nós precisamos criar um ambiente. Deixa eu falar para você, Deus já me pegou no trânsito muitas vezes. De repente eu estou dirigindo, e de repente um quebrantamento vem, e de repente eu começo a falar em línguas. Um outro dia desse foi tão forte que eu precisei parar o carro. E eu parei o carro e eu chorava muito. E eu comecei a falar em línguas. E as pessoas passavam e elas ficavam olhando assim. E eu olhava para elas. Eu falei, meu Deus, esse lugar aqui é Betel. Esse lugar aqui é casa de Deus. Deus está nesse lugar. Mas eu quero te falar de um lugar onde você vai ter experiências tremendas com Deus. Entra para o teu quarto. Entra para o teu quarto. Como Deus fala comigo no meu quarto, meu Deus do céu, que coisa linda, coisa maravilhosa. A gente precisa estar muito, deixa eu falar, tem que estar muito afinado, diga assim, afinado. Porque esse negócio é sobrenatural, esse negócio de céu, falar na terra, é algo muito doido. Mas Deus fala. Semana passada eu entrei no quarto, e a hora que eu entrei no quarto, o Espírito Santo me disse, você precisa falar isso e isso para a sua equipe da Nação Jovem. Eu falei, sim senhor. Experiência. Estamos falando de ambiente. O apóstolo sempre está falando para nós esse negócio de nós estar orando e atendendo celular. Orando e atendendo celular. E fala que Deus é Deus. A gente temos que tomar cuidado. Experiência. Nós precisamos ter experiência. Diga assim comigo, eu preciso ter experiência. O Senhor me levou para o Canedo semana passada.
Fomos para uma célula, que célula maravilhosa, que célula gloriosa, e estava quase terminando, mas aí a anfitriã pega a palavra. E ela pega a palavra e ela começa a falar algumas coisas. E uma daquelas coisas que ela falou era uma decisão que eu ia tomar. Eu falei: tu és Deus mesmo. O Senhor leva, traz, o vento sopra para cá, sopra para lá. O Senhor soprou para cá hoje. E essa experiência foi gloriosa demais. Outro dia desse eu estava indo comprar umas pedras, todo empolgado, eu e a Bispo. Você sabe que esse negócio de casa empolga a gente, a mulher empolga muito mais. E nós estamos indo, e a gente pega o carro, pega a carretinha, e nós zoom, e nós chega no Guanabara, e o negócio está meio emperrado, e de repente eu ouvi: não é para você ir. Eu falei: é? Eu virei para a Bispo e falei: meu bem, não é para a gente ir. Eu falei: tá bom, Senhor. E eu contornei o carro, nós voltamos. Quando eu cheguei em casa, quando nós assentamos, chegou uma pessoa lá. Nós precisávamos falar com ela. Eu falei: glória a Deus, mais uma experiência com o Senhor. Crie um ambiente. Você pode dizer isso, crie um ambiente. Segunda coisa, você precisa buscar. Porque quem busca, encontra. É tão simples, mas é algo tão necessário. Deixa eu falar para você. Você precisa buscar a Deus, meu filho. Estou falando de atitudes para nós termos uma experiência com Ele. Nós só vamos ter uma experiência com Jesus a partir do momento que nós buscarmos Ele. Diga assim comigo: quem busca, encontra. Você precisa encontrar Deus. Eu preciso encontrar Deus nesses dias. Na verdade, eu quero encontrar Deus. Eu quero mais de Deus na minha vida. Quantos querem mais de Deus? Você precisa ter uma atitude inusitada. Você precisa fazer algo diferente. Essa mulher fez algo diferente. Eu fico imaginando essa mulher com um vaso, e ela entrando. Naquele tempo, as mulheres, elas tinham alguns limites, e ela então entra lá onde estava a cúpula dos estudiosos, dos religiosos, dos vazios, e ela entra naquele lugar. Você precisa ter uma atitude inusitada. E Zaqueu foi esse que teve uma atitude inusitada. Ele estava no meio de uma multidão. Pequeno, baixinho, diga assim, baixinho. E de repente eu fico imaginando, ele tentava ver Jesus. Mas aí ele teve uma estratégia, ele correu na frente. Correu e de repente ele subiu num sicômoro. Dizem os estudiosos que aquela árvore tinha espinhos. E ele então sobe no sicômoro, e Jesus, aquela multidão comprimia Jesus, ia para lá, para cá, para lá, para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas de repente Jesus parou debaixo da árvore. Uau! Atitudes inusitadas vai atrair a presença de Jesus até você. Você crê nisso? E então Jesus diz para ele: olha, desce daí, porque hoje me convém pousar na sua casa. E aí alguém muito feliz, muito na unção, fez uma música: entra na minha casa. Pode cantar, querido. Uhul. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Santo é o Senhor. Aqueles 4 homens carregando o paralítico. Não é uma loucura?
Não tinha como entrar na casa. Eles pegam e introduzem o paralítico pelo teto. Jacó no val de Jaboque, segura na perna do anjo, segura firme. E Jacó dizia: olha, eu não vou te soltar se você não me abençoar. Quantos estão dispostos a fazer isso nesses dias? Senhor, eu não vou parar de orar enquanto o Senhor não me alcançar. Senhor, eu não vou parar de te buscar, Senhor, até que eu venha sentir a tua graça sobre a minha vida. E Jacó firmou, diga assim comigo: Jacó firmou. De repente, o anjo se iguala com ele, porque se o anjo quisesse, ele acabava com Jacó, viu? Detonava com Jacó. E aí o anjo se iguala. Jacó era tão ousado que ele queria saber o nome do anjo. Só que quem faz a pergunta para ele também foi o anjo: como te chamas? Aí ele diz: meu nome é Jacó, trapaceiro, enganador. Aí o anjo vira para ele e diz: olha, não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. Atitude diferente. Você precisa também deixar as coisas. Olha aqui para mim, as coisas são secundárias. Você precisa ser Maria nesses dias. Você precisa deixar as atitudes de Marta. Se queremos ter uma experiência, nós precisamos deixar as coisas. E Maria fez isso. E são tantas coisas que nos cercam. São tantas coisas que estão ligadas a nós. Às vezes nós estamos tão ocupados. Às vezes nós estamos envolvidos com tantas pessoas, com tantas coisas. E essas muitas coisas têm nos tirado o melhor, que é o nosso relacionamento com Ele. Tem tirado a essência do cristianismo, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Muitos até querem, mas estão muitos envolvidos. Muitos estão dentro da igreja, até querem, até dizem. Eu já vi muitos, querido, esses dias muitos têm chegado até mim e dizem: eu quero, mas é tanta coisa. São tantas coisas. São tantas coisas que estão à minha volta. São meus filhos, é meu trabalho. Eu trabalho em 4 horários. De manhã, à tarde, à noite, de madrugada também. Arrumei mais um trabalho agora. Tem muita gente trabalhando à noite. Deixa eu falar para você, cuidado, pode ser que a influência de Mamon já está sobre a sua vida, meu filho. Mamon é o mesmo que traz miséria, e é esse mesmo que leva a pessoa a querer possuir. São muitas coisas e nós precisamos parar. Se for para me fazer a obra de Deus sem Deus, eu quero que Deus me leve. Não vou. Porque eu determinei a terminar esse restante da minha vida rendido diante dEle. Meu Deus, eu quero mais. Eu determinei a viver esse restante de vida que eu tenho, esses anos aí, que só Jesus sabe. Eu determinei a viver esses anos íntimo de Deus. Eu tenho muita convicção do meu chamado, queridos.
tem muita convicção. Eu quero mais é Deus. As coisas precisam ser secundárias nas nossas vidas. As coisas não podem tirar o lugar de Deus na sua vida, filho. Deus tem que estar em primeiro lugar aí na tua vida. Tudo vai passar. Vai passar. Mas aquilo que você fizer com Ele, para Ele, vai permanecer, vai ficar, vai ser eterno. E Marta estava lá envolvida com tantas coisas. E ela até chega para Jesus e diz assim: não te importas que Maria não veio me ajudar? Talvez estava fazendo comida. Se tiver uma coisa que Jesus não se importava muito, era com a comida natural. E aí Jesus vira para ela e diz: olha, Maria escolheu a melhor parte. E essa parte que ela escolheu não lhe será tirada. A parte que você escolher para Ele não lhe será tirada. E a última atitude é: abandone os pecadinhos de estimação. Estou falando de algo para ter experiência com Ele. Tem pecadinho aí? Você precisa abandonar esse pecadinho. Pecadinho de estimação, a gente costuma dizer que é aquele corriqueiro, aquele do dia a dia. Talvez você é um cristão que de vez em quando racha a lenha ainda. Não, aqui não tem ninguém que faz isso. Talvez você é um cristão e de vez em quando você tem aquele vocabulário mundano. Graças a Deus, aqui também não tem ninguém assim. Uma mentirinha. Não, aqui também ninguém, graças a Deus. Só uma mentirinha. É só R$5, meu marido não está vendo. A minha esposa não está vendo. Quanto nós temos aí, meu amor? Ah, meu bem, uns 30 e poucos reais, está com 200. É um troco que recebeu a mais. Os crentes são provados aí, viu? Sabe onde é a maior prova de um crente? É a hora que ele recebe um troco a mais. É uma das maiores provas na vida de um crente, porque o dinheiro corrompe os crentes também. Não, é só um sinal vermelho. Não, é só estacionar na contramão, na porta da igreja. Para com isso, pelo amor de Deus, filho. Natural reflete no espiritual. As coisas do natural refletem no espiritual. Não, é só chegar atrasado só umas 2, 3 vezes por semana. Meu patrão é tão bom. Deixa eu falar, você está lidando com coisa espiritual, rapaz. Chega atrasado, ainda fala assim que a avó dele morreu. Tem gente que já matou a avó 30 vezes. Não, é só um pecadinho. É só, ninguém vê, só você sabe, meu filho. É só uma pequena desobediência. Deixa eu falar para você, isso está te tirando de Deus. Isso está te tirando você dele, da presença dele. Isso está te distanciando dele. É só um golinho. É só um beijo mais profundo. É só um toque. Deixa eu falar para você, a noiva toca é nele, é no Senhor Jesus.
gatinhos de estimação. Então a nossa experiência, deixa eu falar para você, ela deve ser constante. Porque tem gente que esqueceu a última vez que teve uma experiência. Esta semana, meu ambiente é lá dentro do berçário. Eu registrei lá, o pastor Edson queria registrar. Eu falei, olha, eu vou registrar aqui é meu ambiente. A hora que ficar pronta a sala ali, eu registro ali e te passo lá, tá bom, pastor Edson? Mas essa semana Deus me pegou ali. E esta semana foi com uma oração intercessória pela igreja. E eu orava, que eu falei, que coisa boa! E eu orava pela igreja, eu orava, que intercessor, que atalaia, uhul! Eu falei, hoje é guerra mesmo, oh, da glória a Deus! E eu orava, e eu fui orando, eu falei, meu Deus, aqui, esse lugar aqui tem Deus. Eu falei, que coisa linda. Foi na quinta-feira, se não me engano. Estou falando isso para dizer para você que a nossa experiência deve ser constante. Nós não podemos ser ocasionais. Nós não podemos ser cristão de tempos em tempos. Estes cristãos são rasos. Vive uma vida cristã medíocre. Vive uma vida cristã no egoísmo, na religiosidade. Porque se você não tem um relacionamento com Ele, se você não fala com Ele, meu filho, você está vivendo uma vida cristã, não faz de conta. Faço de conta que eu sou. As pessoas olham para mim, crentão, sepulcro caiado. Por dentro está maravilhoso. Por fora está maravilhoso. Por dentro, não precisa eu falar. Nós não podemos sermos ocasionais. Nós precisamos buscar estas experiências com Ele o tempo todo. Preciso de uma experiência no culto de celebração. Eu não posso entrar nesse culto e sair desse culto vazio. Eu preciso de uma experiência. Estou indo para a célula, eu preciso de uma experiência na célula. Esta semana eu estive em 2 células, nas 2 células eu tive uma experiência com Jesus. Então eu preciso ser constante. Porque o inconstante é semelhante à onda do mar. E nada acontece. Olha para o teu irmão e diga, meu irmão, vamos ser constantes. Vamos ser uma igreja constante. Porque Jesus quer usar uma igreja constante. Você está entendendo? Eu disse que essa palavra ia na contramão. Mas diga aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Entra para o teu quarto e ora em secreto. E o teu pai que está em ti o que, irmãos? Esse negócio é bom. Diga para o teu irmão, esse negócio é bom. Deus tem algo para nós. E eu quero falar para você que estas nossas experiências nos traz algo muito especial. Nos traz alguns benefícios. E Ele te recompensará. Dê um glória a Deus essa noite, vai. Nós temos a experiência da relação interpessoal.
céu na terra. Você fala, mas você também ouve. Quer algo mais sobrenatural do que isso? Quer algo mais lindo que isso? De repente você está num lugar e o Senhor começa a falar com você. Isso é ou não é maravilhoso? Os irmãos do louvor podem subir. Isso é ou não é sobrenatural? Hein, Paulo? Você andando de carro e o Espírito Santo começa a ministrar na tua vida. Deus fala na terra. Olha aqui para mim, Deus fala na terra nesses dias. Deus está te procurando nesses dias. Outra experiência, conhecer o desconhecido, trilhar por novos caminhos, novas atitudes. Você só vai levar alguém aonde você já foi, e você só vai dar o que você já tem. Você não vai levar alguém onde você não foi. Você não vai dar aquilo que você não tem. Essas experiências vão trazer testemunho. Nós vamos testemunhar. Nós vamos dizer: eu tive uma experiência com o Senhor. Eu falei com Deus. Deus me respondeu. Você vai testificar. Você vai dizer: Deus me abençoou. Tudo que nós estamos precisando nesses dias é de uma igreja que testemunha, de uma igreja que testifica. Você vai ser fortalecido espiritualmente, para que segundo a riqueza da sua glória vos fortaleça com seu poder, mediante o Espírito Santo, no homem interior, na natureza espiritual do homem. Você vai ficar firme. Você vai ficar firme. Você vai ficar forte. Você vai ficar fortalecido. Você vai ficar sobre a rocha. Não vai ser qualquer coisa que vai te balançar, não, meu irmão. E se te balançar também não vai cair. Você sabe por que não vai cair? Porque você está nele. Você está sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Homens e mulheres fortes no Senhor. Por último, vai preencher o vazio. Todo homem tem uma lacuna dentro de si, por causa do Éden. Por isso muitos buscam em coisas, muitas coisas: bebida, mulheres, noitadas e vícios. Essas experiências vai te completar, vai nos tirar do ambiente de ansiedade, vai equilibrar o desejo de possuir, vai trazer contentamento nas nossas vidas. Você vai viver uma vida dando glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Segunda-feira, glória a Deus. Salário na mão. Salário na mão do patrão. Salário bom. Salário ótimo. Muitos discípulos. Poucos discípulos. Aleluia. Tem mais uma coisa também. Vai levar você a vencer as fascinações desse mundo. Vai levar você a vencer o WhatsApp. Vai levar você a vencer o Facebook. Cara, deixa eu falar para vocês. Eu tive uma experiência de ficar 2 dias com uma pessoa. E aí de repente nós estávamos assim tranquilo. E de repente ele: que é isso? E eu mais assustado: o que foi?
Não, os colegas aqui. E aí de repente eu tô tranquilo, rapaz, olha de novo. Eu falei, o que foi? Não, o pessoal do grupo aqui tá demais hoje. Eu falei, sangue do Cordeiro. Gente, por Deus, 2 dias. E aí de repente estava tranquilo. E ele, Eu falei, eu não sabia que essa coisa deixava o cara tão pirado assim. Mas essa coisa só vai escravizar quem não tem experiência com Jesus, porque quem tem experiência não vai ficar escravizado.